A Mensagem das Estrelas, capítulo 11. Lua, o astro da fecundação. Introdução. Da Bíblia, nós aprendemos que Jeová fez o ser humano à sua imagem. Também é dito ali que os anjos visitaram Sara para anunciar o nascimento de Isaque. Eles também profetizaram o nascimento de Sansão e de Samuel. E o anjo, não o arcanjo, Gabriel, foi até Maria de Belém para lhe anunciar o nascimento de Jesus que aconteceria. De acordo com a ciência oculta, Jeová e seus anjos são os guardiões dos átomos semente, fatores básicos na fertilização. As atividades dos anjos são dirigidas para a manutenção da vida vegetal, animal e humana em nossa terra. Com esse propósito, suas forças são focalizadas pela lua peregrina através dos 12 signos do zodíaco. Esses signos impactam o feto de uma maneira criativa durante o período da gestação, desde o momento da concepção até o nascimento. Assim como regula as marés da terra, a lua regula também a passagem da alma desde as bordas da eternidade, passando pelas águas do útero, até o mundo do tempo. De acordo com a astrologia, Câncer é o lar da lua. Os antigos egípcios pintavam esse signo como um escaravelho ou besouro, que era o emblema deles para a alma, e chamavam Câncer de a esfera da alma, pois é dito que através desse úmido signo de água, fertilizado pelo raio lunar, os átomos sementes são projetados no útero da mãe em perspectiva, que assim é preparada para o período de gestação. A ciência oculta a isso acrescenta que os átomos semente do reino animal, que ainda não têm a mente e, portanto, não sujeitos às influências lunares naquela direção, são projetados através do signo marciano de água de Escorpião, ao passo que os átomos semente das plantas são vertidos através do signo jupiteriano de Peixes. Pouco antes de o Sol entrar em Áries, no equinócio de março, para despertar as sementes das plantas adormecidas na Mãe Terra, assim fertilizadas por peixes. Por conseguinte, a família humana tem um mais longo período de gestação. O animal, um período mais curto, e a planta, o período mais curto de todos. A lua também regula o período de crescimento pós-natal, de maneira que o período da infância, assinalado pela troca dos dentes, se completa aproximadamente aos 7 anos de idade, quando a lua está em quadratura com o lugar que ocupava no nascimento. O período de puberdade começa por volta dos 14 anos de idade, quando a lua está em oposição ao lugar que ocupava ao nascimento, e é marcado pela mudança de voz no menino e pelo início da menstruação na menina. Aos 21 anos de idade, a lua, por progressão, já percorreu 3/4 do círculo do horóscopo a partir do seu lugar de nascimento. Isso encerra o período de incubação, pelo que se considera o ser humano completamente desenvolvido, capaz de exercitar seu direito de voto e de tomar conta de suas próprias coisas. Assim, a distância percorrida pela lua nova durante o período pré-natal de gestação no útero materno e a distância percorrida pela lua progredida nos 21 anos de desenvolvimento pós-natal no ventre da mãe natureza se correspondem exatamente. A Lua, como Mercúrio, não tem natureza básica própria, mas serve para concentrar as qualidades dos signos e dos outros astros sobre a mente humana. Ela governa o ar que entra e sai dos pulmões e a linfa incolor do corpo. Também a atividade digestiva e o sistema nervoso simpático, que cuida automaticamente do processo da digestão. Governa também o cerebelo, as mamas, as funções femininas e o parto, conforme mencionado acima. Pessoas sob a forte influência dos raios lunares são de natureza calma, sonhadora e indolente, adeptas como arquitetas de castelos no ar,
os quais nunca se materializam ou assumem forma concreta. São muito sociáveis e geralmente fáceis de se conviver. São mais bem-sucedidas como cozinheiras, donas de casa ou em qualquer ocupação doméstica, ou em alguma atividade que tenha de lidar com líquidos, ou ainda em atividades que lidem com viagens marítimas ou relativas ao mar. Sendo feminina, a lua indica a companheira de matrimônio para o homem, de maneira que no horóscopo de um homem a aflição da lua é capaz de não causar tantos problemas de saúde quanto causa na vida matrimonial, pelo que os horóscopos dos dois sexos devem ser lidos diferentemente, com relação ao Sol e à Lua. Se Saturno aflige a Lua em um horóscopo de mulher, isso afetará sua saúde, mas o mesmo aspecto, ocorrendo no horóscopo de um homem, causará problemas para ele na vida de casado. Se o Sol estiver afligido no horóscopo de um homem, afetará a sua saúde, mas no horóscopo de uma mulher indicará problemas com seu marido. Porém, ao mesmo tempo, não se deve esquecer que ambos, Sol e Lua, são fatores vitais na saúde de ambos os sexos, ainda que um sexo seja mais afetado pelo Sol e outro pela Lua. A Lua é a grande marcadora do tempo do universo. Sem ela, nossas vidas seriam vazias de acontecimentos, pois embora o Sol e os planetas, em sua viagem pelos signos e casas, indiquem os anos em que certas tendências mostradas no horóscopo podem culminar em ação, invariavelmente se necessita de um aspecto da Lua para fertilizar o aspecto e fazê-lo desabrochar em manifestação física. O Sol e os planetas podem ser, portanto, comparados ao ponteiro das horas no relógio do destino, o qual mostra o ano em que cada fase do nosso destino amadurece para a colheita, enquanto a Lua pode ser comparada ao ponteiro dos minutos, que mostra o mês em que as influências devem culminar em ação. Para que se familiarizem bem com as influências da Lua, recomendamos aos estudantes lerem cuidadosamente o artigo sobre eclipses e lua nova no livro Astrologia Científica Simplificada, replicada nessa nota. Nota: lunação. Uma lunação é a conjunção do Sol com a Lua, uma lua nova. Em nossas efemérides, todas as luas novas, luas cheias e eclipses são claramente indicados no topo das páginas. Quando uma lunação cai dentro dos 3 graus de um aspecto, com qualquer um dos astros, Sol e planetas, ou outro ponto importante do horóscopo, tem um efeito muito marcante nos negócios durante o mês no qual ocorre e pode tomar facilmente o lugar de um aspecto com a Lua progredida, cuja disputa é necessária para frutificar as indicações astrais que estão, então, em manifestação. Mesmo à parte das direções primárias, se uma lua nova se aproxima de um planeta adverso, Marte, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, isso causará transtornos em assuntos de menor importância, e vice-versa. Uma lunação que cai no lugar de Júpiter ou Vênus trará prazeres e facilidades nos assuntos referentes ao horóscopo da pessoa. Quando uma lua nova corresponde a um eclipse solar, produz, em primeiro lugar, o efeito geral de uma lunação durante o mês atual, se estiver em aspecto com qualquer um dos astros radicais, e, em segundo lugar, efeitos similares durante os meses do ano seguinte, quando aspectos da mesma natureza são formadas com o ponto do eclipse. Isso é, se o eclipse caiu na 12ª casa em Leão, quadratura com Marte em Escorpião na 3ª casa, então produzirá inimizade entre irmãos durante o mês de agosto, isso é, quando o eclipse se formou. Em novembro, quando a lunação ocorrer em Escorpião, mais combustível será adicionado ao fogo pela quadratura com o eclipse. Em fevereiro, quando o Sol está em oposição ao eclipse, haverá ainda mais desgostos pelo mesmo motivo. E também em maio, quando ocorrer a última quadratura. Pelo contrário, se os aspectos iniciais do eclipse forem bons,
Maiores benefícios serão experimentados durante os meses em que os cistis e os trinos são formados. O ciclo das lunações é de 19 anos. Por exemplo, em julho de 1900, a lunação ocorreu no dia 26, nos 3 graus de Leão, e em 1919, outra lunação ocorreu no mesmo dia, 26 de julho, e nos mesmos graus de Leão. Dessa forma, o estudante pode calcular as lunações dos anos vindouros com precisão suficiente para todos os casos práticos. Os eclipses também podem ser calculados para os anos futuros, dessa mesma maneira, embora um pouco aproximados, mas ainda assim rápidos, se o leitor tiver as efemérides dos anos passados. Durante seu curso mensal, a Lua zigue-zagueia sobre a eclíptica e para as conjunções ou luas novas, e é geralmente separada alguns graus da eclíptica mencionada. Sob tais condições, temos apenas uma lua nova corrente. Para atingir um eclipse solar total, a Lua deve estar diretamente sobre a passagem do Sol vista da Terra, e a declinação do Sol e da Lua deve ser praticamente a mesma, assim como a Lua não deve ter praticamente nenhuma latitude. Pelo menos 2 eclipses do Sol ocorrem no ano, embora nunca mais do que 7, mas esses extremos ocorrem muito raramente. O número geral de eclipses é 4, 2 solares e 2 lunares, e quase sempre são produzidas em pares e com uma separação de 6 meses. A lua cheia que precede ou segue um eclipse solar é geralmente um eclipse lunar. Além disso, se 2 eclipses ocorrerem em fevereiro, se espera mais 2 em agosto. Levando em conta o exposto acima, os eclipses para qualquer ano podem ser encontrados com sucesso completo, seguindo a regra simples que damos abaixo. Primeiro, do ano em que você quer saber os eclipses, subtraia 18. O ano resultante será chamado do ano de eclipse. Segundo, procure o ano do eclipse para as luas novas e cheias, que são eclipses. Anote apenas essas datas. No ano anterior ao ano do eclipse, anote as datas e os locais zodiacais das lunações que ocorrem por volta de 11 dias após as datas obtidas no ano do eclipse. E o resultado são as datas e lugares dos eclipses para o ano em questão. A fim de demonstrar as regras simples que acabamos de indicar, vamos imaginar o ano de 1910 e que queremos conhecer o primeiro eclipse solar que ocorreu no ano de 1915. Tomamos algumas efemérides do ano de 1897, que é de 18 anos antes de 1915. E procuramos o primeiro eclipse solar, encontrando um que ocorreu em 1º de fevereiro de 1897. Para descobrir o dia e o grau do zodíaco em que esse eclipse caiu no ano de 1915, procuramos as informações nas efemérides do ano de 1896, que é uma antes do ano de eclipse, de 1897. Lá descobrimos que a primeira lua nova que ocorreu depois de 1º de fevereiro caiu na tarde de 13 de fevereiro, nos 24 graus e 19 minutos de Aquário. E, portanto, julgamos que houve uma eclipse solar no dia 13 de fevereiro de 1915, a 24 graus e 19 minutos de Aquário. Depois de terminar nossos cálculos, vamos esquecer que estaríamos vivendo no ano de 1910 e tomar as efemérides de 1915 para ver se nossas regras deram o resultado correto. E veremos que um eclipse solar ocorrera na manhã de 14 de fevereiro, a 24 graus e 42 minutos de Aquário, e nos mostrando que a regra usada deu o resultado desejado. A Lua nas 12 casas. A Lua na primeira casa. Quando a Lua está no ascendente, na primeira casa, no momento do nascimento e particularmente em um signo comum ou cardial,
Ela proporciona à pessoa uma natureza muito inquieta. Ela está constantemente se esforçando para mudar sua posição, seu ambiente e sua ocupação. Vive animada por um forte, insaciável desejo de viajar para diferentes lugares e sempre está pronto para caminhar ou viajar por um longo tempo, sem nenhum propósito ou direção pré-concebida. Quando a lua está no ascendente em signo fixo, há um pouco mais de estabilidade na sua natureza. Mas ainda assim, a pessoa provavelmente gastará certa parte de sua vida em uma existência itinerante. Pessoas com a lua na primeira casa geralmente são sensitivas, especialmente se ela estiver nos signos psíquicos de Câncer ou Peixes. Tais pessoas possuem uma imaginação muito vívida e são bastante intuitivas. Essa posição da lua exerce uma poderosa influência sobre a saúde, especialmente no horóscopo de uma mulher, e os aspectos que a lua recebe determinam a força da sua saúde e das capacidades do seu corpo em lutar contra as doenças e enfermidades. É também sinal de êxito em ocupações que ponham a pessoa em contato direto com o público. Lua na segunda casa significa finanças oscilantes, a menos que ela esteja fortalecida por aspectos benéficos com Júpiter, o planeta da opulência, ou com Vênus, o planeta da atração. Aspectos benéficos com o Sol tornam os assuntos mais estáveis a esse respeito. A Lua na terceira casa torna a mente extremamente fértil em termos de imaginação, com forte gosto por ocupações mentais, especialmente as que não requerem continuidade, mas que estão sujeitas a constantes mudanças, tais como a de chefe de redação, editor e repórter de noticiários, jornais, periódicos, etc., em que se deve ficar atento às notícias e andar para lá e para cá a fim de consegui-las. Essas pessoas amam os refletores da publicidade, e se a lua estiver fortalecida por aspectos benéficos com Mercúrio, podem alcançar posições proeminentes. A lua na quarta casa, com aspectos benéficos, indica condições afortunadas no lar, especialmente perto do fim da vida. Mas se estiver afligida, o oposto a isso poderá ocorrer. Essa posição também imprime uma tendência a experiências psíquicas, especialmente se a lua estiver em seu próprio signo, Câncer, ou em Peixes, outro signo de água. Indica também muitas mudanças de residência, que serão benéficas ou não, dependendo de outros aspectos da lua. A lua na quinta casa, em signos cardinais ou comuns, indica uma pessoa com afeições muito inconstantes, que gosta muito do prazer e do jogo. É um indício de um casamento frutífero, especialmente quando em Escorpião. Mesmo em um signo estéril como Leão, a lua proporcionará filhos quando está na quinta casa. Essa questão, porém, deve ser sempre julgada se considerando ambos os horóscopos dos potenciais pais. Pois se um for totalmente estéril, a lua na quinta casa, em Leão ou em Virgem, no horóscopo do outro, não seria suficiente ajuda para corrigir o problema. Lua na sexta casa é uma posição nada boa, particularmente no horóscopo de uma mulher, e qualquer pessoa com a lua nessa posição estará melhor em posições subalternas, empregada por alguém, do que em um negócio próprio que envolva assumir riscos. Na posição de empregador, ela encontraria dificuldades para manter funcionários ou empregados. Eles não permaneceriam empregados por muito tempo e a troca seria constante. A lua na sétima casa, se com aspectos benéficos, é afortunada para sucesso no casamento, em sociedades e em tudo que se relacione com o público, pois ela tende a tornar a pessoa popular. No entanto, se está seriamente afligida, indica um cônjuge inconstante e que muda de opinião tão frequentemente que não se pode contar com ele. Perda por meio de litígios devido às sociedades e advindo do público em geral, o qual faz a pessoa sentir repulsa e ser hostil. A lua na oitava casa proporciona ganhos por meio do casamento e de heranças se estiver com aspectos benéficos. E também aumenta o número de filhos, embora exista uma possibilidade de morte para alguns deles.
Entretanto, se a lua estiver afligida, as fortunas financeiras serão reduzidas depois do casamento, e se surgirem legados, virão acompanhados de ações judiciais que resultarão na perda deles para a pessoa. A lua na nona casa, quando com aspectos benéficos, proporciona uma mente pura e limpa, voltada para as leis, para a religião ou para a filosofia, de acordo com a natureza do aspecto. A pessoa tende a fazer longas viagens, tanto por prazer como por benefício próprio. E algum dia pode receber muita atenção das pessoas à sua volta, o que lhe trará muita publicidade. Essa posição proporciona também uma tendência para sonhar e ter visões, especialmente se a lua estiver com aspectos com Netuno. Se a lua estiver afligida, a pessoa tenderá a ser muito impulsiva e a tirar conclusões precipitadas, o que poderá prejudicá-la. Se a pessoa se propõe viajar, estará sujeita a enfrentar muitos problemas. Há uma tendência natural de irrefletidamente mudar de religião e nessa situação se sujeitar a ser muito censurada. Lua na 10ª casa é um indício de boas coisas que podem acontecer na vida, com boa popularidade e prosperidade, se com aspectos benéficos. Torna a pessoa notória perante o público e assegura favores, especialmente de mulheres, assim como acúmulo de bens. Proporciona uma mente profunda e diplomática, curiosa e inquisitiva. Quando a lua está afligida, a pessoa fica sujeita a atrair hostilidade da parte do público e reveses com coisas não boas que podem acontecer na vida. Muitas vezes pode se ver envolvida em escândalos públicos e ser objeto de censura. Lua na 11ª casa, se com aspectos benéficos, proporciona muitos amigos, especialmente entre as mulheres. Mas se está afligida, aqueles que procuram a pessoa disfarçados de amigos fazem na esperança de se aproveitar dela. Lua na 12ª casa, se com aspectos benéficos, proporciona êxito em trabalhos efetuados em recintos fechados, longe do olhar público, em prisões, hospitais ou instituições de caridade. Há também uma propensão para essas pessoas se envolverem em casos amorosos clandestinos. Mas se a lua estiver com aspectos benéficos, a pessoa conseguirá manter isso em segredo. Se estiver afligida, há o perigo de inimigos secretos, problemas e perseguições. Nos 12 signos, a lua em Áries proporciona um tipo de mente muito independente, que almeja abrir seu próprio caminho na vida, seja correto ou não, e é extremamente suscetível em se ressentir por qualquer interferência dos outros. A pessoa é ambiciosa e agressiva, mas falta-lhe pensar ou planejar cuidadosamente antes de fazer algo. Daí ser possível que tenha de enfrentar numerosos reveses. Todavia, essa posição proporciona uma coragem intrépida, razão pela qual tais pessoas não são facilmente derrotadas. Quando fracassam em uma direção, imediatamente tentam outro empreendimento. E, por fim, a grande persistência delas geralmente as leva a se sobressaírem em sua área de atuação, as conduzindo ao sucesso. A menos que a lua esteja afligida, nesse caso, elas têm a propensão a se voltar para uma ocupação após outra, sem se permitirem tempo para tentar honestamente o êxito em alguma específica. A lua em Touro, esse é o signo de exaltação da lua e seu efeito é, portanto, muito poderoso para o bem, se ela está livre de aflição e bem aspectada. Então, a natureza do signo fixo de Touro reduz a volubilidade da lua, que também se combina com o raio de Vênus. Isso resulta em uma disposição meiga, autoconfiante e determinada. Proporciona perseverança, previdência e bondade. Assim, a pessoa pode atrair todas as boas coisas da vida, tais como saúde, riqueza, amigos e família, casas e terras, com a habilidade de aproveitar todas essas coisas, pois a lua em Touro faz com que goste muito dos prazeres, sociável e hospitaleira,
uma apreciadora da arte, da música e de todas as outras coisas que constituem os deleites da vida. Lua em Gêmeos proporciona um intelecto bem alerta, inclinado para a literatura e para a ciência, cheio de recursos e capaz de enfrentar emergências, tolerante, liberal e atento para ideias progressistas, que são adotadas com avidez. Assim, tais pessoas são muito atraídas para ocupações literárias, particularmente no campo do jornalismo, em que podem pular de um assunto a outro, como requer sua mente extremamente inquieta. Essa posição também proporciona uma atração muito forte e inusitada por viagens e um desejo por empregos que possibilitem contato com muitas pessoas. Favorece a ocupações tais como as de representante de vendas, empregada de comércio que viaja por conta de uma firma ou, se por conta própria, encarregada dos negócios de várias casas ou ramos, cabos eleitorais e atividades semelhantes. A lua em Câncer proporciona uma disposição que é bondosa, sociável e compassiva, mas indolente e avessa a esforços, seja físicos, morais ou mentais. Essas pessoas apreciam muito vagar à toa, só se movendo sob o chicote da necessidade. Geralmente são sensíveis a condições psíquicas, especialmente se a Lua estiver aspectada por Netuno ou Urano, sendo a natureza do aspecto que determina se a influência é benéfica ou adversa. Essa posição proporciona também apego ao lar e aos seus confortos. Favorece a digestão e, consequentemente, a saúde, se a lua estiver bem aspectada. Se afligida, tende a provocar problemas digestivos. A lua em Leão exerce uma influência iluminadora sobre a mente. Proporciona uma disposição forte, autoconfiante, agressiva, com habilidade para organização. Portanto, pessoas com a lua nessa posição normalmente conseguem a liderança em seu círculo imediato. São honradas nos assuntos financeiros e sociais, justas e magnânimas em seus relacionamentos com os outros e muito populares. A lua em Virgem incrementa as qualidades mentais, se estiver bem aspectada. Ela proporciona uma memória retentiva, uma forte atração por estudos que sigam linhas científicas ou ocultistas e uma ambição para se sobressair. Das ciências, a química é a favorita de tais pessoas, que podem se tornar excelentes dietistas, que lida com a preparação de alimentos para a manutenção ou melhoria da saúde, e excelentes químicos. São um tanto reservadas e de comportamento calmo, e se aborrecem com a adulação ou com a ostentação, a menos que se ocupem como dietistas. Elas são mais bem-sucedidas como servidoras ou empregadas dos outros do que como donas de seus próprios negócios. A lua em Libra é uma posição afortunada para se fazer amigos e para a popularidade pública, pois torna a pessoa bondosa, compassiva e agradável, otimista e amiga dos prazeres sociais. Essa posição proporciona uma boa capacidade de raciocínio e a habilidade para formar um julgamento correto, amor à arte e à música, e às vezes uma habilidade considerável como intérprete, se assistido por outros aspectos. A lua em Escorpião produz uma disposição corajosa, independente e energética. A pessoa que tem essa configuração não tolerará interferência em seus planos, nem se submeterá a imposições. Na maioria das vezes é muito ríspida em suas maneiras e áspera no falar, impaciente e não se deixando coagir por ameaças, mas singularmente sensível à bondade. Ela tem uma vontade forte e inflexível e determinação para realizar tudo o que se propõe. Essa posição também imprime uma atração considerável para as ciências ocultas, mas se afligida, a lua pode levar a excessos na gratificação dos sentidos, gerar problemas com mulheres ou dificuldades no parto. A lua em Sagitário proporciona uma personalidade alerta e ativa, uma atração muito forte por caminhadas,
por cavalgar ou por outra forma de exercício físico, uma tendência a ser nômade e uma atração muito forte por viajar por países estrangeiros, ternura por animais, especialmente por cavalos e cachorros, e uma inclinação para o estudo da religião, lei, filosofia ou ciência oculta. Essas pessoas são muito otimistas, bem-humoradas, joviais e companheiras ideais, a menos que a lua esteja afligida. Então, sua posição em Sagitário conduz à indolência e ao comodismo. A lua em Capricórnio, se bem aspectada, proporciona uma abundância de ajuda de pessoas de classe social mais elevada, de modo que qualquer êxito que possa ter vindo através dos outros, a pessoa é demasiadamente tímida para se pôr em evidência. Além disso, sua inclinação para a melancolia a torna extremamente sensível a imposturas, sejam esses reais ou imaginárias. Se a lua está afligida, a pessoa tende a ficar sujeita a difamações, merecidas ou não. Essa posição exerce ainda efeito pernicioso sobre a digestão. Pessoas com a lua nessa posição geralmente vivem com um medo insano de sofrer privações, tornando-se, portanto, avarentas e miseráveis, e negando a si mesmas todo o conforto do momento presente, para que possam ter algo em dias de escassez. Elas nutrem pouquíssimo sentimento por si próprias e absolutamente nenhum pelos outros. A lua em Aquário, se bem aspectada, proporciona à pessoa uma imaginação muito vívida e o poder de evocar imagens ante seus olhos mentais de modo a parecerem quase tangíveis. Além disso, essas pessoas não dependem da faculdade da razão, pois sua intuição é também extremamente bem desenvolvida. Quanto à disposição, são sociáveis, agradáveis e cordiais, daí atraírem muitos amigos e serem muito populares em seu meio, sendo ajudados por seus amigos de acordo com os aspectos da lua. Por outro lado, se a lua estiver afligida, essa posição revela uma pessoa com uma mente excessivamente errática. A lua em Peixes proporciona uma mente receptiva e uma imaginação fértil, com uma disposição para a indolência e para a autocompaixão, para a vacilação e para a falta de ânimo. Tende a fazer a pessoa gostar muito de sonhar em vez de agir, pelo que uma grande tristeza, problemas e autodesgraça lhe faz experimentar sérios problemas ou perigos no caminho da vida. Essa posição muitas vezes leva à mediunidade, especialmente se Netuno forma aspecto adverso, pois tais pessoas são peculiarmente sensíveis à bajulação dos espíritos de controle e à atração por tudo que possa excitar suas emoções. São também muito verbosas em sua maneira de se expressar. Se um bom aspecto de Vênus e Mercúrio lhe conferir aptidão para a música, elas tocarão com extraordinária inspiração e sentimento. Se a lua estiver afligida em Peixes, os assuntos amorosos podem ocasionar-lhe desgostos. Se Peixes estiver na 12ª casa e a lua também no nascimento, os pais do nativo terão inclinação para bebidas alcoólicas, e assim eles negligenciarão seus filhos, os quais podem, por isso mesmo, ficar sob a tutela de instituições de caridade até atingirem a maioridade. Lua em aspectos com outros astros. O Sol, em paralelo ou em conjunção com a Lua, não importa em qual signo ou casa a conjunção dos luminares ocorra, a pessoa será tão fortemente marcada com as características do signo que, no caso de desconhecer seu verdadeiro ascendente, até mesmo um astrólogo mais competente pode se enganar e julgá-lo como tendo por ascendente o signo em que ocorreu a conjunção. E sejam quais forem os assuntos regidos pela casa em que se deu a conjunção, tais assuntos desempenharão um papel muito importante na sua vida. Na primeira casa, ele é extremamente egoísta, com muito pouco amor pelos outros, exceto quando servem a seus propósitos. Na 7ª casa, seu mundo centraliza-se na cônjuge. Na 10ª casa, ou 10º signo, a pessoa sacrificará todas as outras considerações para subir na vida pública. Na 12ª casa, ou signo, a conjunção proporcionará uma forte tendência à bebida
gerando problemas. Na terceira e nona casas, iluminará a mente e a induzirá a viajar, o que lhe será proveitoso. Na segunda casa, trará riqueza, especialmente se em bom aspecto com Júpiter. Contudo, se a conjunção Sol e Lua tiver menos que 3 graus, haverá uma tendência para esgotar a vitalidade. E se a conjunção for também uma eclipse solar e a criança sobreviver, isso será particularmente notado durante toda a sua vida. Pessoas que têm conjunções assim tão próximas ou de eclipses se tornam indiferentes, desalentadas e aborrecidas a cada lua nova. A conjunção ou eclipse não parece interferir com os bons efeitos em outros departamentos da vida. O Sol em sextil ou em trígono com a Lua. Os bons aspectos do Sol com a Lua contribuem para o êxito geral na vida. Saúde, condições financeiras razoáveis, bom ambiente familiar com amigos leais e estima da comunidade. Eles favorecem uma ascensão na vida devido à habilidade inata da pessoa, a qual ou ganha o reconhecimento de pessoas em uma posição para ajudá-la a subir, ou é impelida a conquistar seu próprio caminho. O Sol em quadratura ou em oposição com a Lua proporciona à pessoa uma disposição vacilante e inquieta, inconstante e incapaz de seguir determinado rumo na vida, impetuosa ao se lançar em empreendimentos, mas sem persistência nem continuidade de propósito para chegar ao êxito em alguma coisa. Por essa razão, essas pessoas tendem a fracassar na vida, especialmente no trato com mulheres e pessoas de classe social mais elevada, tais como empregadores, autoridades, juízes, etc. Elas sempre enfrentam dificuldades para conseguir emprego e manter suas posições, quando é o caso, pois são extremamente sensíveis e propensos a se irritarem, com ou sem provocações. Essas configurações também afetam a saúde, tornando o corpo suscetível a resfriados e a sua recuperação lenta quando a enfermidade se apodera das pessoas. Vênus em conjunção, paralelo, sextil ou em trígono com a Lua. A Lua é o significador de casamento para um homem e, portanto, os bons aspectos entre Vênus, o planeta do amor, e a Lua são boas indicações de um casamento feliz, quando ocorrem no horóscopo de um homem. Contudo, no horóscopo de uma mulher, esses aspectos atuam sobre a saúde, pois a Lua é o astro da fecundidade e rege, em particular, as funções femininas, as quais são fatores primordiais na saúde da mulher. Essa última é muito fortalecida pelos bons aspectos entre Lua e Vênus. Esses aspectos desenvolvem oradores de imaginação fértil, proporcionam extremo gosto pelos prazeres, pela música e pela arte, e uma personalidade envolvente, muito atraente para o sexo oposto, porque é gentil, afetuosa e simpática, tende ao sucesso geral na vida e a pessoa normalmente tem um suficiente para suas necessidades do dia a dia. Lua em quadratura com ou em oposição a Vênus. É uma indicação de problemas no casamento para um homem, pois a esposa descrita por um Vênus afligido será desmazelada e de hábitos dissolutos, o que destruirá a felicidade no lar. No horóscopo de uma mulher, indica distúrbios das funções femininas e proporciona também tendência a problemas digestivos e má circulação no horóscopo de ambos os sexos. Esses aspectos também deixam a pessoa sujeita a problemas gerados por calúnias e por escândalos públicos. Mercúrio em paralelo, conjunção sextil ou trígono com a Lua proporciona uma mente receptiva e uma memória retentiva, duas qualidades muito raras e, portanto, esses aspectos, particularmente o sextil e o trígono, são boas indicações de êxito na vida, especialmente em uma das ocupações mercuriais, como atividades literárias, serviços em escritórios ou viagens. Pessoas com essas configurações geralmente são muito verbosas, particularmente se a conjunção ou trígono ocorrer em signos de ar ou em um signo de voz, pois aí o poder de expressão alcança um grau superlativo, e tais pessoas podem se tornar linguistas e ter facilidades em falar claramente em público, com controle de voz, pronunciação, etc. Mas, a menos que exista alguma influência estabilizadora,
Pessoas com configurações entre Mercúrio e a Lua não são confiáveis, por causa de sua tendência em mudar de ideia repetidamente e de modo mais inesperado. Elas são inclinadas a ver o lado brilhante da vida e apreciam os prazeres, em particular viajar. Mercúrio em quadratura com ou em oposição à Lua resulta em uma memória fraca e na falta de tranquilidade mental, com uma tendência à indecisão e à preocupação, responsáveis por distúrbios cerebrais e histerismo. Essas características tendem a tornar a pessoa impopular e, por assim dizer, desafortunada. Saturno em sextil ou em trígono com a Lua confere todas as melhores qualidades saturninas à mente, tornando a pessoa autoconfiante, séria, cuidadosa no pensar e sistemática, criteriosa e econômica nas questões de negócios e conduz ao êxito na vida, por meio de um relacionamento estratégico e diplomático com os outros. Tais pessoas são eminentemente responsáveis e confiáveis em todos os assuntos de honra e justiça. Por isso conquistam grande estima na comunidade. Sua paciência e persistência são inesgotáveis. Saturno em paralelo ou em conjunção com a Lua não deve ser sempre classificado como um aspecto adverso no que tange às qualidades mentais, pois em qualquer caso proporciona profundidade à mente e maior poder de concentração. Se Saturno estiver forte por signo, como em Libra ou Capricórnio, e a Lua, por sua vez, estiver bem aspectada, essa posição também há de conferir as virtudes de Saturno, embora sob todas as condições torne a mente triste, devido a se pensar que a situação não melhorará, e a pessoa fica sujeita a breves períodos de melancolia. Mas se Saturno estiver fraco, por signo, especialmente se está em Áries, e se a Lua, por sua vez, estiver afligida, então a conjunção deve ser considerada e interpretada do mesmo modo que a quadratura ou a oposição. O efeito da conjunção também depende do setor da vida que estamos considerando. Por exemplo, como já dissemos, a conjunção de Lua com Saturno é boa para a concentração da mente, mas adversa para a digestão, especialmente no horóscopo de uma mulher, cuja menstruação tende a se obstruir, com tudo o que isso implica, e no horóscopo de um homem indica a morte do cônjuge. Distinções semelhantes devem ser feitas nas interpretações das conjunções assim chamadas adversas. Saturno em quadratura com ou em oposição à Lua é um dos sinais de um sentimento de grande tristeza e pesar na vida, pois torna a mente melancólica e cheia de preocupações, a tal ponto que a pessoa carrega sempre consigo uma atmosfera de grande tristeza e falta de esperança. E como pensamentos são coisas, essa atitude mental atrai obstáculos e desapontamentos em todos os departamentos da vida. Tal pessoa experimentará dificuldades provenientes de pessoas e coisas representadas por Saturno, provavelmente dos pais. E se tem dinheiro, poderá perdê-lo e encontrar dificuldades para obter mais. Daí ser possível continuar na pobreza por toda a vida. Poderá fazer mais inimigos que amigos e se tornar sujeita à difamação e ao escândalo. Mas o desfavor que ela encontra é sem dúvida merecido, uma vez que esses aspectos tornam a mente amarga e egoísta. Tais pessoas são inescrupulosas, avarentas e totalmente insensíveis com respeito aos outros. Daí viverem sob o açoite de Saturno, para que o sentimento de grande tristeza e pesar e os problemas que elas sentem constantemente possam torná-las mais gentis e calmas, e sem criticar outras pessoas. Se faltam 6, 5 ou mesmo 4 graus para o aspecto ser exato, e se Saturno está no signo de sua exaltação, Libra, esses aspectos não serão completamente tão adversos na última parte da vida. Eles podem indicar que a pessoa aprendeu sua lição e, em consequência, ela pode se encontrar em circunstâncias mais fáceis na vida. Os aspectos adversos de Saturno com a Lua são muito danosos para a saúde, particularmente no horóscopo de uma mulher. Nesse caso, indicam obstrução das funções femininas. No horóscopo de um homem,
lhe ou negam o matrimônio ou indicam a morte do cônjuge. E sua tendência geral é a de obstruir tudo o que se relacione com as casas e com os signos onde estão colocados em seu horóscopo. Júpiter em conjunção, paralelo, sextil ou em trígono com a Lua proporciona uma disposição otimista, nobre e generosa. A honestidade amável, simpática e cordial, a justiça e a amizade de tais pessoas as tornam universalmente populares. Esses aspectos fortalecem tanto as faculdades de raciocínio quanto a habilidade de sua saúde e do seu corpo em lutar contra as doenças e enfermidades. Proporcionam uma mente forte em corpo forte e, consequentemente, um poderoso magnetismo pessoal, o qual pode ser usado com grande vantagem na cura dos enfermos. Elas têm ideais elevados e imaginação fértil, com o poder de adquirir grandes recursos financeiros e em propriedades, os quais aumentarão se utilizados nos empreendimentos filantrópicos, que tais pessoas são propensas a sonhar. Esses são alguns dos melhores aspectos da gama astral e favorece o êxito geral na vida, quer fisicamente, quer espiritualmente. Júpiter em quadratura com ou em oposição à Lua prejudica a capacidade de raciocinar e tende a criar problemas devido a litígios, falta de previsão, indecisão e desonestidade. As pessoas com esses aspectos são muito dadas à ostentação e exibição. São extravagantes, além de suas posses e dos seus recursos, propensas a apelar desesperadamente para chances em jogos e especulações, a fim de reabilitarem suas fortunas e repararem suas perdas, resultando desse comportamento a difamação e às vezes a bancarrota. Esses aspectos também são danosos para a saúde, especialmente no horóscopo de uma mulher, indicando problemas digestivos e do fígado. Marte em sextil ou em trígono com a Lua proporciona maravilhosa vitalidade e um físico forte, de maneira que a pessoa é capaz de dominar quase todas as tendências para enfermidades, sendo todas superadas por esses aspectos. O poder de resistência do indivíduo é incrementado ao máximo, e assim a pessoa pode sobreviver a sofrimentos que normalmente outros sucumbiriam. Esses aspectos proporcionam uma mente resoluta, corajosa, vigorosa e ambiciosa, fértil em recursos e eminentemente construtiva, e torna a pessoa rápida, mas não precipitada em suas decisões. Assim, ela conquista a confiança e estima dos outros e consegue um dinheiro considerável. Mas como sua natureza é extremamente livre e generosa, esse dinheiro não fica com ela. Gasta-o com a mesma rapidez com que o adquiriu. Marte em conjunção ou em paralelo com a Lua. Pode ser bom ou adverso, de acordo com o sexo da pessoa e do departamento da vida que estivermos considerando. Fortalece a saúde e a vitalidade, particularmente no horóscopo de uma mulher. No horóscopo de um homem, revela um cônjuge vigoroso de natureza dominadora. Com respeito à mente, deixa a pessoa muito impulsiva, especialmente se posicionados em um dos signos comuns, ou na terceira ou nona casa. Produz também muito mau humor, ainda que não tanto como a quadratura ou a oposição. Se Marte estiver em conjunção ou paralelo com a Lua em Escorpião, há um desejo sexual anormal, o qual não será negado, especialmente se Vênus também estiver ali. Torna a natureza muito inquieta e sem lugar fixo, pois isso é o mesmo que misturar fogo com água. Nos signos de água, esses aspectos inclinam à bebida alcoólica. Marte em quadratura com ou em oposição à Lua conduz uma tendência a se tornar bravo de repente ou facilmente muito vivo, com uma tendência a se expressar e agir precipitadamente, o que pode causar muita tristeza e problemas à pessoa. Essas pessoas se ressentem com as regras e os regulamentos ou com quaisquer outras medidas que tendem a dificultar seus desejos ou a gratificação de seus apetites em qualquer sentido, mas se possuem autoridade, são muito dominadoras e severas em suas exigências de pronta obediência da parte dos outros, não hesitando em se utilizar da força física que possa compelir obediência, se percebem que podem fazer isso sem grandes riscos para si mesmas.
Às vezes, até correrão riscos desesperados para satisfazer seu despeito. E, possuindo uma mente desequilibrada, são atrevidas em suas ousadias, de modo que, em certas ocasiões, podem tentar fazer coisas que ninguém com uma mente sã tentaria fazer. Devido às características acima, tais pessoas fazem muitos inimigos e causam muito sofrimento aos outros, particularmente aos membros mais íntimos de sua família, que não podem evitá-las. Se esses aspectos ocorrem em signos de água, particularmente com Marte ou Lua em peixes, a pessoa poderá ser também uma bêbada inveterada. Do ponto de vista da saúde, essas pessoas tendem às febres e acidentes, aos problemas nos órgãos geradores e nas cirurgias que geralmente são desnecessárias. Essas pessoas são excessivamente pródicas com seu dinheiro e prevaricadoras por hábito. Urano em sextil ou em trígono com a Lua proporciona uma grande originalidade e uma independência à mente que é rápida, intuitiva e muito vívida em sua imaginação, o que faz com que a pessoa tenha uma capacidade inventiva e seja atraída para as artes ocultas e dotada de poderes hipnóticos ou magnéticos, e assim como de capacidade para estudar e praticar a astrologia. Se dedicar sua vida a uma ocupação relacionada com a eletricidade, nela terá êxito. Esses aspectos proporcionam também uma fascinação peculiar pelo sexo oposto, e é provável que conduzam a um amor clandestino ou a uma união não convencional. Urano em conjunção ou em paralelo com a Lua proporciona tendências mentais e psíquicas e também a mesma inclinação para casos amorosos irregulares, semelhantes aos dos bons aspectos, embora tais tendências não sejam tão pronunciadas. Um caso amoroso secreto, gerado sob a conjunção Urano-Lua, pode ter resultados claramente desastrosos, semelhantes àqueles dos aspectos adversos. Se a conjunção ocorre em Câncer, terá a indigestão nervosa. Em Leão, inclina a palpitação do coração, interfere no ritmo das batidas desse órgão e produz uma ação espasmódica que provavelmente será fatal no decorrer do tempo. Em Escorpião, inclina a práticas pervertidas. Em Sagitário, uma ação reflexa pode ser sentida nos pulmões, o mesmo acontecendo com os outros signos. Urano em quadratura com ou em oposição à Lua tende a fazer a pessoa errática e, até certo ponto, melindrosa, um barril de pólvora, pronto a explodir a qualquer momento, arrogante, convencido, intolerante e evitado por todos, que podem sair do seu caminho. Se tais pessoas são empregadoras, ninguém é capaz de trabalhar para elas, e se são empregadas, ninguém as quer. Nunca permanecem muito tempo em qualquer lugar, mas são despedidas ou abandonam seu emprego à menor provocação. Pessoas com esses aspectos são atraídas às práticas ocultistas, embora nunca tenham êxito nisso em razão de sua mente errática. A semelhança dos outros aspectos entre Urano e Lua, a quadratura ou oposição também indica uma ligação clandestina da própria pessoa ou de seu cônjuge. Se ocorrer na 7ª casa do horóscopo de um homem, comprova a infidelidade da esposa, o que resultará em escândalo público ou divórcio a seu tempo. Os aspectos adversos entre o Sol e Urano proporcionam indicações semelhantes no horóscopo de uma mulher. Netuno em sextil ou em trígono com a Lua aumenta a capacidade da imaginação a um grau superlativo, especialmente se um dos astros está na 9ª casa. Então, a posição favorece os sonhos proféticos e as visões que levam a pessoa a contatar os mundos invisíveis. Indica habilidade nas artes ocultas e êxito nas suas práticas, pois torna a natureza excepcionalmente inspirada e proporciona também uma disposição bondosa e compassiva. As qualidades espirituais mencionadas podem não ser fáceis de perceber, nem mesmo para a própria pessoa, mas são latentes e passíveis de desenvolvimento. Seguramente pode-se afirmar que algum dia nessa vida as pessoas com tais aspectos entrarão em contato com o ocultismo e serão muito atraídas para ele, quer sejam as qualidades da alma desenvolvidas subsequentemente ou não. Netuno em conjunção ou paralelo com a Lua
indica as mesmas fortes faculdades psíquicas proporcionadas pelos bons aspectos, particularmente se Netuno estiver posicionado nos signos psíquicos de Câncer ou Peixes. Aqueles que nasceram com Netuno, com boas configurações, durante os 14 anos em que ele esteve no signo científico e de ar de Gêmeos, agora estão conquistando o ar e aperfeiçoando invenções científicas que podem nos maravilhar. Mas as crianças que nasceram sob configurações favoráveis durante os 14 anos em que Netuno atravessou o signo psíquico de Câncer estão agora crescendo à nossa volta como um grupo de místicos, os quais, quando alcançarem os anos da maturidade, hão de nos surpreender com sua visão e poder espirituais. Entre outras coisas, revelarão a alma da música. Netuno em quadratura com ou em oposição à Lua é também uma indicação de qualidades da alma idênticas àquelas proporcionadas pelos bons aspectos, mas com essas configurações a pessoa terá uma natureza negativa, capaz de se tornar vítima de espíritos de controle e sujeita à mediunidade, pelo que não deveria frequentar reuniões em que as pessoas tentam falar ou receber mensagens dos espíritos de pessoas que já faleceram.